Olá, bom dia pessoal. Olá, bom dia. Bom dia, Neire. Tudo bem? Vamos começar a live de hoje. A gente está começando uns minutinhos antes para dar tempo do pessoal entrar, todo mundo se acomodar aí, se ajeitar no sofá, na cadeira, onde é que encontrar um lugarzinho melhor para acompanhar o culto de hoje. Oi, Marta, bom dia. Olá, Cris. Oi, Andréia, bom dia, Andréia. Ó, hoje o Instagram tá famoso, tem mais gente no Instagram do que no Facebook. E aí, vamos chegando, vamos chegando. Eu avisei lá no grupo da Redeemer no WhatsApp que já ia começar. Bom dia, Cris e Alê. Ah, manda aí os coraçõezinhos, os joinhas aí tanto no Face quanto no Instagram. E não esquece de tirar aquela fotinho pra gente depois divulgar nos canais da Redeemer. Aquela fotinho de você acompanhando o culto. Não precisa, se não quiser aparecer o rosto, porque se não quiser aparecer de pijama, tá tudo bem. É só para depois a gente divulgar lá nas redes sociais da Redeemer. Bom dia, Glaucio, tudo bem? Glaucio Brasil, acabou de chegar no Face. Quem mais está aí? Tem alguém com nome de imobiliária. Florianópolis está aí. Obrigado por acompanhar. Eu não consigo conhecer o nome porque tá AFG Imobiliária. Glaucio, manda um abraço pro Rogério aí. Fala para ele mandar aquela foto sensacional no sofá. Oi, a Marta entrou no Face também. Antônio, filho da Andréia, lá de Florianópolis. Seja bem-vindo, Antônio. Espero que dê tudo certo aí. Depois dá um feedback pra gente da transmissão, tá bom? Eu vi, eu vi aqui, Glaucio. Obrigado pelo joinha. E pode ir fazendo ao longo da transmissão, pode ir fazendo mais, tá? Eu vou ficar aqui do lado do pastor e, e vou incentivando o pessoal a cada acontecimento aqui a fazer. O Ale tentando me enganar, dizendo que ele está no Capão Redondo agora. Oi, Roger. O Roger chegou agora também lá no Face. Ó, então a gente tem gente de Pembroke Pines lá com a Leia e a Cris. Tem o Antônio lá de Florianópolis. A Marta e o Jackson. Quem mais? Nilce. Não lembro onde a Nilce mora. É Pembroke Pines também, Nilce? Bastante gente, ó. Nós estamos já com 6 pessoas no Instagram e 8 no Facebook. Muito bom, muito bom. O Gel, tô vendo que o Gel chegou também. Pô, Gel, a gente precisava dar um jeito de depois colocar um louvor aqui nessas lives, cara. Depois a gente vai combinar alguma coisa. Gel mora em Pembroke Pines também? Bastante gente de Pembroke Pines. Eu tô aqui só enrolando para dar o horário, tá, gente? Então vocês vão ter que me aguentar aí pelo menos mais uns 3 minutinhos. Ah, o Caio Nilce e Yuri. O Caio, acho que é esse Popa Squat, é isso? A Neire tá dizendo que ela é de Miami, que ela não gosta do pessoal de Pembroke Pines, que ela é de Miami. Quem mais? Quem mais? Ó, estamos com 10 pessoas no Facebook
Dona Mônica chegou agora. Dona Mônica é de Deerfield. Eu gosto muito de Deerfield, acho uma cidade muito legal. Ó, tem uma pessoa de São Paulo, é o Luiz. Seja bem-vindo, Luiz. O Gel tá dizendo que tá doido para ir trabalhar. Andréia tá acompanhando a Andréia e o Carlos lá em Miami. Valeu, Luiz, um abraço. A Ângela tá acompanhando no Face. Oi, Ângela, tudo bem? Manda um abraço pro Madrini, Felipe. Bom, gente, acho que agora já enrolei bastante, hein? Acho que já deu o horário. Bora começar? Ah, o Gel tá deixando claro que ele quer voltar a trabalhar na igreja. Gente, obrigado por me aguentar aí esses minutinhos. Eu vou trocar agora de lugar com o pastor. Eu vou estar aqui do lado acompanhando. Se alguém precisar de alguma coisa, pode me mandar mensagem ali no WhatsApp da Redeemer ou direto para mim. E eu vou ajudar aqui no que eu puder, tá bom? Bom domingo para vocês. Grande abraço. Deus abençoe. Olá pessoal, bom dia a todos. Fico feliz, várias pessoas nos acompanhando aqui. Faz algum tempo que o púlpito virou uma mesa, né? É quando o púlpito vira uma mesa em situações como essas agora, não é verdade? Muito feliz por mais um domingo que Deus está nos dando, por mais uma semana que Ele nos deu, né? Alguns ainda trabalhando, outros não, mas todos nós queremos que as coisas mudem e essas coisas vão mudar, não é verdade? Então nós queremos trazer uma palavra hoje que Deus nos deu na sexta-feira, 4:30 da tarde. Às 4:30 da tarde eu senti de Deus pregar essa palavra que eu quero trazer aos irmãos hoje. Nós vamos acompanhar dois textos da Bíblia hoje. Em um texto nós falamos do tema, em um outro texto nós vemos uma situação em que nós podemos aplicar o tema em si. Mas antes eu quero orar. Eu creio que vocês todos já oraram logo cedo, né? Já oraram pedindo a Deus a bênção dele para esse dia, pedindo a Deus que esse dia seja diferenciado mais uma vez pela manifestação dele na sua vida. Eu quero agradecer muito a todos que nos acompanham aqui no Brasil, né? Como o Renato mencionou alguns nomes que nos acompanham ou estão nos acompanhando também no Brasil, que você possa ser abençoado também esta manhã por meio dessa palavra. Vamos orar? Feche seus olhos, onde quer que você esteja, né? Feche seus olhos, nós vamos orar agora pedindo a orientação de Deus na transmissão dessa palavra aí. Pai, nós te louvamos, ó Pai querido, pelo dia que o Senhor nos dá, pela bênção que é, a despeito das dificuldades, nós podemos pregar a Tua palavra, nós podemos receber a Tua palavra, nós podemos adquirir conhecimento do Senhor por meio dela, Pai. Ajuda-nos a entender essa palavra que o Senhor está trazendo esta manhã aos nossos corações. Pedimos a Tua bênção no lar de cada um, ó Deus, que está participando desse culto, Pai, que o Senhor os alcance com a Tua graça, a Tua misericórdia, Deus, e em nome de Jesus, nós já cremos pelo poder que há no nome dEle, Pai, que a Tua promessa há de se cumprir nesse dia, na vida de cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos fazer o seguinte, abra sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 1, capítulo 1 da carta de Tiago. Tiago, capítulo 1. Eu tenho que falar assim, devagar, bem espaçado, né? Porque é difícil às vezes nós acompanharmos, mas abra aí em Tiago, capítulo 1,
versículos de 1 a 4 primeiro, depois nós vamos ler os versículos 11 e 12. Então, Tiago 1, de 1 a 4, e depois nós vamos ler os versículos 11 e 12 do mesmo capítulo 1. Diz assim, Tiago se apresentando como servo do Senhor Jesus, né, às 12 tribos, ou seja, ao povo judeu, e no versículo 2 até o 4 ele diz assim, meus irmãos, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Agora vamos lá para os versículos 11 e 12, do capítulo 1 ainda. Diz assim, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Agora, prestem bem atenção, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Se você está aí anotando, fazendo as suas anotações, você pode dizer aí que o tema é os propósitos das provações. Esse é o tema da pregação desta manhã. Então, veja bem que Deus traz essa palavra a nós exatamente num tempo difícil que nós estamos passando. No século XVIII, um homem chamado Horatio Gates Stapleton, ele foi um pastor evangélico, diretor até de um seminário presbiteriano. Ele morava na cidade de Chicago, e uma região, um bairro, uma parte de Chicago, ela sofreu um incêndio. E nesse incêndio ele perdeu seus bens, inclusive perdeu um filho. Ele que já havia perdido 4 filhas em um naufrágio, nesse incêndio ele perde um dos seus filhos, o filho mais novo ele perde nesse incêndio. Mas esse homem, ele escreveu um dos hinos mais lindos do antigo cantor cristão. Esse cantor cristão que eu tenho em mãos aqui é o cantor cristão que foi da minha mãe. Ela, quando faleceu, eu e meus irmãos, cada um pegou alguma coisa dela para ficar conosco, e eu peguei o cantor cristão. E o hino que este homem escreveu é o hino 398 do cantor cristão. Olha a frase que é uma das frases, a primeira estrofe do hino diz o seguinte: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. A despeito das perdas desse homem, da morte dos seus filhos, ele escreve esse hino que é maravilhoso. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. E aí vem o estribilho, né? Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A carta de Tiago aqui, o irmão, né, servo de Jesus Cristo, em sua carta ele nos ensina que a nossa fé não é algo que nos aliena das circunstâncias dessa vida, mas ela tem tudo a ver com o nosso dia, com o momento que nós estamos vivendo em todas as áreas. Então ele fala sobre ser feliz aquele que passa pela provação, por mais estranho que possa parecer, mas é isso que a palavra de Deus está nos ensinando, que a despeito de toda a provação, de todo o sofrimento, há possibilidade de nós sermos felizes. E o que é provação?
O que é provação? Provação é uma palavra usada no processo de purificação dos metais preciosos. Lá em Provérbios capítulo 17, versículo 3, diz assim: o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Essa é a palavra de Tiago. Então, o crisol era um recipiente em que o ouro, sendo colocado dentro desse recipiente, o ouro ou a prata, ele era purificado, separava-se então as impurezas do ouro precioso. Então a provação serve para separar, para distinguir o que é bom e o que é mal, aquilo que serve e aquilo que não serve. Então nós estamos passando por um tempo de provação, e esse tempo de provação, ele faz algumas distinções nas nossas vidas. Ele faz com que nós possamos conhecer quem é quem no tempo difícil, no tempo da provação. E aí eu queria agora que você abrisse a sua Bíblia lá no primeiro livro de Samuel, que é onde nós vamos ver na prática como isso se processa, como essa distinção acontece. E eu quero usar esta manhã a vida de Davi, naquele texto que toda criança de escola bíblica dominical já conhece, não é? Quando Davi, o jovem Davi, o adolescente Davi, enfrenta o gigante Golias. Nós vamos ver na prática como isso acontece. Como é que nós podemos distinguir no tempo da aprovação quem é quem? Abra então no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. Nós vamos ler o capítulo inteiro, mas nós podemos fazer um pequeno resumo desse capítulo. Quando Davi, ainda adolescente, a única função que ele tinha, ou as únicas funções que ele tinha, era pastorear o rebanho de seu pai, Jessé, e levar alimento para os seus irmãos que estavam na frente de batalha, não é? Então ele teria que levar. Então o pai dele, Jessé, diz assim: olha, leva lá um pouco de farinha para os seus irmãos e leva também alguns queijos, 10 queijos. Eu até brincava ontem com o Sandro, né? Que já naquele tempo o pessoal gostava de queijo. Já naquele tempo tinha os mineiros, né? 10 queijos para o comandante, né? Então Jessé diz assim: Davi, leva lá 10 queijos para o comandante de 1000 homens. E Davi tinha essa função, simplesmente levar alimento para os seus irmãos. Então, quando ele chega lá, o povo está apavorado, porque o gigante amedrontava todo mundo. O gigante filisteu amedrontava todo mundo, e os guardas, os soldados do povo de Israel, estavam todos amedrontados com tudo isso. E Davi ele faz um questionamento: escuta, como é que pode um homem desse fazer tanto medo, causar tanto medo a esse povo? Eu posso enfrentar esse gigante aí. E o irmão mais velho dele, Eliabe, se irrita com Davi. Se irrita com Davi, ignorando as palavras de Davi. E Davi diz assim: oh, não, eu só fiz uma pergunta. Quem é este homem para amedrontar o povo de Israel? Então ele se propõe a enfrentar esse povo. Então nós vamos ver que nessas atitudes de Davi, nós podemos ver quem é quem diante da provação, diante dos desafios, diante dos obstáculos que a vida nos oferece. Então, a aprovação, o tempo difícil, a crise, ela separa quem são os otimistas dos pessimistas. Porque no versículo 25 do capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, espero que você esteja acompanhando aí, capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, lá no versículo 25, nós podemos ver que a Bíblia diz o seguinte: os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Se referindo ao gigante Golias. Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Perceba bem que nós temos duas classificações. Nós temos os otimistas e os pessimistas. Percebe o que é um pessimista? O pessimista é o adjetivo que qualifica a pessoa que prefere enxergar o lado negativo das coisas. Ora,
os soldados de Israel olhavam para aquele homem e via impossibilidade diante de uma possibilidade. Dificuldade diante de uma possibilidade. Não é assim conosco também? Diante do tal do coronavírus, quantas pessoas estão tímidas, estão pessimistas diante de tudo isso? E até essa semana, ou semana passada, o ministro da Saúde aconselhou ao povo brasileiro que desligasse a sua televisão, né? Porque a overdose de pessimismo é muito grande. Então o pessimista prefere enxergar o lado negativo de todas as coisas, esperando sempre pelo pior de todas as situações. Então Davi pergunta no versículo 26, ele pergunta o seguinte: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Percebe que enquanto os soldados estavam pessimistas, Davi vem com otimismo. Então, quais são as diferenças entre o otimista e o pessimista? Primeiro, em relação ao tempo. Percebe que o pessimista, ele sacramenta o tempo ruim da vida dele. Percebe que ele nunca tem uma palavra boa, uma palavra de otimismo. Tipo assim, olha, minha vida é uma droga mesmo, isso não vai dar certo, esse vírus vai matar muita gente, não tem jeito, estamos perdidos. Então, durante todo o tempo, ele sacramenta a tragédia na vida deles e quer transferir ou transmitir isso a outras pessoas também. A diferença entre o otimista e o pessimista é que o pessimista vê tragédia todo o tempo, enquanto que o otimista diz assim: esse tempo vai passar. Isso aconteceu da noite para o dia, mas isso vai acabar um dia. As pessoas, o pessimista diz: ó, é só o ano que vem que vamos voltar à normalidade. O pessimista diz assim: não, não é o ano que vem, logo, logo nós estaremos livres de tudo isso. Outra coisa que o pessimista faz é em relação ao tamanho do problema. Ele potencializa o problema. Isso é grande demais, a gente não tem como enfrentar essa situação. Lembram-se quando o povo de Israel estava prestes a tomar posse da terra prometida? Moisés ele envia 12 espias à terra. 10 voltaram com um relatório pessimista e somente 2 com um relatório otimista. Ou seja, os 10 disseram: olha, é muito difícil para nós, há gigantes na terra, nós não temos como enfrentá-los. Agora Josué e Caleb dizem: não, há todas as possibilidades. Eu até contei uma historinha dia desse, é uma historinha antiga, mas vale sempre a pena trazermos à memória essa historinha, que diz o seguinte: uma empresa ela enviou um vendedor de calçados, a empresa de calçados enviou um vendedor à África para ver a possibilidade do mercado ali na África, num dos países da África. E chegando lá, ele viu que todo mundo estava descalço, ninguém usava sapato. Então ele mandou um relatório para a empresa dizendo o seguinte: olha, não tem possibilidade, ninguém usa sapato. E a empresa depois enviou um outro vendedor, um outro representante. Ele averigou todo o lugar e ele enviou um outro relatório dizendo o seguinte: grandes possibilidades, ninguém usa sapato. Percebe? A visão é distorcida ou a visão ela é positiva. Então, o pessimista, ele potencializa, ele agiganta o problema. Ao invés de ele chegar para Deus e dizer assim: olha, o Senhor é maior que o meu problema, ele diz para Deus: ó, meu problema, em outras palavras, é maior do que a cura, é maior do que a possibilidade. Então o tamanho do problema é bem maior para ele. E outra diferença entre o otimista e o pessimista é de quem é a culpa. Já perceberam que o pessimista está sempre transferindo a culpa para o outro? A culpa nunca é dele. Enquanto o otimista, ele assume a sua responsabilidade diante do problema. Então, Davi, quando chega ali, ele tem uma visão otimista em relação ao problema. Eu espero verdadeiramente que você tome posse dessa palavra. Seja otimista diante do que nós estamos vendo hoje em dia.
Não agigante o problema. Não transfira para outro problema. Faça a sua parte diante de Deus. Primeira coisa, então, a aprovação, ela distingue, ela separa o otimista do pessimista. Eu tenho visto claramente quem é otimista e quem é pessimista nessa situação que estamos vivendo. Uma outra coisa que a aprovação faz, ela separa os homens dos meninos. O que separa os homens dos meninos não é a idade, mas a atitude. Porque nós podemos ter uma pessoa avançada em idade que está agindo, procedendo como menino. E nós podemos ter um jovem que, a despeito da idade, está agindo, está tendo atitude de homem. Então a aprovação faz isso, ela separa quem é homem e quem é menino. No versículos 36 e 37, nos versículos 36 e 37, diz assim: o teu servo matou um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Percebam a atitude de Davi? Embora jovem, ele tem a atitude de homem. Muitas vezes, queridos, nós podemos ver que pessoas estão agindo ainda como meninos. Lá no capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá o texto fala sobre a suprema excelência do amor, a excelência do amor. E já chegando no final do capítulo, Paulo diz o seguinte: olha, quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, procedia como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Então nós passamos do tempo de agir como menino. Vamos levantar a cabeça e agir como homens. E o homem aqui não é o gênero masculino, mas o gênero humano. Nós precisamos agir como adultos diante dessa situação, né? Não sermos volúveis, dependendo das informações simplesmente que nos são dadas, que são importantes. Mas diante de tudo que nós estamos sendo informados, quais têm sido as nossas atitudes diante de tudo isso? Nós vamos continuar agindo como meninos? Ou vamos assumir uma postura de gente grande? Então, não só nessa situação que estamos vivendo, mas durante toda a nossa vida, nós precisamos agir como adultos. Então, essa aprovação, esse tempo, está distinguindo quem é menino e quem é homem. Irmãos, eu tenho visto muita gente agindo como menino ainda, diante de tudo isso. Haja, proceda, pense, assuma a postura de adulto e não mais de menino. Não é? E o gigante, quando ele olha para Davi, no versículos 42 e 43, eu disse que nós não leríamos o texto todo, mas destacaríamos alguns versículos. Nos versículos 42 e 43, o gigante olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse a Davi: olha, por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. Diante disso, Davi assumiu uma postura. Qual a postura? A postura de persistência. Porque imagine diante de uma ameaça dessa. Quantos de nós não correríamos o gigante fazendo uma ameaça dessa? Então, a aprovação, ela separa os persistentes dos desistentes. Vocês, os mais, não vou falar mais velhos não, tá bom? Os mais antigos, lembram-se daquele desenho, né? Da Ian Hart, né? Ó vida, ó azar. Tem pessoas que estão assim, já desistiram. Ficaram pelo meio do caminho. Então, esse tempo está mostrando para mim o seguinte: quem são os persistentes e os desistentes? Alguns já desistiram, já se entregaram, né? Já se entregaram. Ah, a gente não pode mesmo com esse negócio, não vai dar mesmo, né?
Só falta dizer assim, vamos esperar a morte chegar mesmo, não tem jeito. São pessoas que não fazem como Jeremias, né? Jeremias diz o seguinte, olha, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. São pessoas que se esqueceram daquilo que Deus já fez na vida delas. Tudo que Deus já fez na vida delas não foi suficiente para que elas insistam, elas persistam, elas perseverem, não é? Elas firmam e continuem firmando pactos com Deus, mas não, desistiram. Qual é a história que nós temos tido com Deus? Será que tudo que a gente viveu com Deus não é suficiente? A gente não pode dizer como está lá em 1 Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Ora, se até aqui Ele nos ajudou, certamente, com certeza, daqui para frente, Ele vai continuar nos abençoando, nos protegendo. Então eu quero convocar você a que não desista, mas fica firme aí, persista, persista. Não há aprovação que não tenha prazo de validade. Ela vai acabar uma hora dessa aí. Então nós temos que insistir. Eu costumo dizer às pessoas que vêm até mim e falam do tempo ruim, eu digo sempre para a pessoa, daqui a pouco você vai olhar para trás e vai rir de tudo isso. Eu passei pelo fogo, fui experimentado, né? E estou aqui, são e salvo, porque Deus nos ajudou a passar pelo fogo. Pela fornalha de Daniel, pela fornalha dos amigos de Daniel, pela cova de Daniel, pela prisão de José, pelos naufrágios de Paulo. Percebe? Então, todos os grandes homens, personagens da palavra de Deus, eles passaram por um tempo de tribulação, mas venceram. Você tem dúvida? Lê capítulo 11 da carta aos Hebreus, a galeria da fé, homens, personagens da palavra de Deus, que também passaram pela aprovação, foram experimentados, mas venceram. Então persista, no nome de Jesus. Então a aprovação tem feito isso, separado os persistentes dos desistentes. Uma outra coisa que a Bíblia também nos aconselha, e a Bíblia mostra para nós, e a própria vida está nos mostrando, que a aprovação ela separa os espirituais dos carnais. E é isso mesmo. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, diz o seguinte, que nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra as potestades. A nossa luta não é carnal. Essa luta não é feita com armas humanas, mas são armas espirituais. Lá no versículo 45 do capítulo 17, que nós estamos aqui lendo, 1 Samuel, diz assim, olha só, Davi disse ao filisteu, você vem a mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Qual era a motivação que Davi tinha? Era a promessa do rei Saul, porque o rei Saul prometeu isenção de impostos à família, ofereceu a filha dele em casamento. Foram vários os privilégios que Saul ofereceu àquele que derrotaria o gigante. Mas Davi não se firmou nas promessas do rei Saul, mas ele se firmou no Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel. A luta de Davi não era humana, mas espiritual. Tanto é que o rei Saul diz o seguinte, olha, colocou sobre Davi toda a armadura, deu a espada a Davi, o capacete. Davi falou assim, eu imagino aquela parafernália toda sobre aquele adolescente, né? E Davi falou, não, tira esse negócio sobre mim, não é, eu não tenho, nunca usei um negócio desse. Muitas vezes a gente vai lutar, combater com armas meramente humanas. Evidentemente que todas as recomendações que nós temos, né, dos especialistas, né, da saúde, elas são válidas. Mas perceba bem que se nós não clamarmos o nome de Jesus, o Senhor dos Exércitos, nós não vamos vencer essa luta. Muita gente está muito preocupada. Sim, com máscara é válido. Né? Com álcool gel é válido.
com prevenção é válido. Mas essas mesmas pessoas não estão orando, pedindo a Deus o livramento a Deus. Então as batalhas, as lutas, elas são vencidas com o nome do Senhor Jesus à frente de todas as coisas. Davi fez isso. E você tem feito o quê diante de tudo isso? Você simplesmente tem tomado as providências que são válidas, mas você tem orado a Deus, pedindo a Deus a orientação dele para esse momento? Então Davi fez isso. Ele lutou com aquele gigante com armas espirituais, em nome do Senhor dos Exércitos. E Efésios 6,12, o texto que eu mencionei para vocês, diz: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, contra poderes e autoridades, contra os dominadores do mundo das trevas. Essa é a nossa luta, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Efésios, para você notar, Efésios 6,12. E o que mais a aprovação tem mostrado a nós? A aprovação, ela separa os corajosos dos covardes. Corajosos dos covardes. Versículo 51, abra aí, no versículo 51 do capítulo 17, diz assim: Davi correu, depois que ele lançou a pedra sobre a testa do gigante. O texto diz que a pedra cravou na testa do gigante Golias, que segundo os estudiosos tinha cerca de 3 metros de altura. A pedra cravou sobre a testa, na testa do gigante Golias, ele cai. Então Davi correu, pôs-se em pé sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então a aprovação separa verdadeiramente quem são os corajosos e quem são os covardes. Há um texto da palavra de Deus que substitui a palavra covardes por tímidos, né? E lá em 2 Timóteo 1,7 diz: porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse tempo tem mostrado também quem é verdadeiramente corajoso ou quem é covarde. Você continuando lendo o texto aí, você vai ver que depois que Davi derrota o gigante, corta a cabeça, os soldados de Israel afugentam o exército filisteu. Interessante que eles precisaram ver para depois agirem. Então, nós podemos ver claramente essa distinção entre corajoso e covarde. Enquanto o gigante não caiu, o problema deixou de existir, eles não foram possuídos de coragem. Porque aí qualquer um, não é verdade? Depois do leão morto, todo mundo é herói. Então Davi mostra a esses homens quem é corajoso e quem é covarde, né? E nós podemos concluir dizendo o seguinte: tão poucos recursos e tão grandes resultados. Davi, ele pega 5 pedrinhas no riacho, coloca na sua bolsa. Ele usou somente uma pedra. Olha os recursos que Davi tinha nas mãos: 5 pedrinhas e uma funda. Só isso que ele tinha nas mãos. A Bíblia registra que o menino tinha 2 peixes e 5 pães, lá em João no capítulo 6, na multiplicação dos pães. Somente 2 peixes e 5 pães. E os irmãos sabem, conhecem o resultado que aconteceu ali. Só de homens 5.000, fora mulheres e crianças. Então, tão poucos recursos e tão grandes resultados. Lá no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, nós temos lá o episódio da mulher cananeia e Jesus. Migalhas do poder de Jesus curaram a filha da mulher cananeia. Então, o que nós temos nas mãos para que Deus faça o milagre? Para que Deus afugente essa pandemia, esse problema que está aterrorizando tanta gente. Sabe o que nós temos nas mãos? Oração. Nós temos nas mãos palavra de Deus. O que nós temos conosco? As promessas de Deus. Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Jesus não se ausentou durante a pandemia. Jesus continua a estar conosco. Então, quais são os recursos que nós temos nas mãos? Não são esses recursos propriamente ditos, mas é o poder de Deus. Mas nós temos que fazer a nossa parte. O que você tem nas mãos para que Deus use para livrar você, a sua família, a tua casa, não é? A nossa igreja? Perceba bem que nós não podemos estar juntos, mas esse tempo vai passar. Logo, logo, eu já vejo isso acontecendo. Logo, logo nós vamos estar reunidos como igreja do Senhor. Nós vamos poder novamente visitar uns aos outros. Porque eu creio na promessa escrita na palavra de Deus. Então não seja como aqueles desistentes, covardes, tímidos, menino, não seja. Mas assuma a postura de alguém que crê em Deus, que foi salvo por Jesus Cristo e tem sobre si a marca da promessa do Senhor Jesus. Eu quero orar, terminando essa palavra, que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Você que está aí no Brasil, Ângela, Luiz, quantos estiverem nos acompanhando esta manhã, que a bênção do Senhor esteja na tua casa, sobre a tua vida, e que essa palavra seja firmada no teu coração, que se torne uma prática na sua vida. Vamos orar mais uma vez, encerrando essa palavra. Obrigado, Pai amado, por esta palavra que veio esclarecedora aos nossos corações. Quantas vezes nós verdadeiramente estamos, ó Pai querido, como os pessimistas, como meninos desistentes, covardes diante das situações. Nós te pedimos no nome de Jesus, Pai, que não sejamos mais assim, mas que possamos assumir a postura de Davi, um garoto apenas, um adolescente apenas, que viu grandes possibilidades diante da dificuldade, que não agigantou o problema, mas ele foi para o combate, no nome do Senhor dos Exércitos. Que sejamos como Davi, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a entender qual é o teu propósito nas nossas vidas durante esse tempo de pandemia. Que possamos entender, ó Deus, que o Senhor está no controle das nossas vidas. Eu peço a tua bênção sobre esse que me vê e ouve. Que a tua mão de poder repouse sobre a vida de cada um deles. Agora e sempre, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Estamos aí dispostos, Renato está atento. Mas escreva se você tem alguma dúvida, algum questionamento. Nos escreva, poste alguma coisa no WhatsApp, no Facebook. Mas é importante que nós estejamos interagindo o tempo todo, não é? E Deus faz a parte dele sempre. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.